Olá, seja bem-vindo para mais uma aula do componente curricular Aplicativos Informatizados. E essa aula aqui, ela traz para nós uma visão inicial sobre o Microsoft Excel. Ela muda um pouco a sua concepção em relação ao que foi visto lá no Word, porque o Word é simplesmente um local para digitação e edição de texto. Já o Excel, como nós vimos lá no material didático da aula, nós temos aqui algumas diferenças bem específicas em relação a como a gente vai usar o Excel. Bom, essa é a tela inicial, então ela segue os mesmos parâmetros do Word, aqui algumas coisas já pré-definidas, aqui algumas planilhas já colocadas, né, já levantadas aqui, com alguns documentos já utilizados, né? E clicando aqui a gente vem para um novo documento, tá? Então veja só, essa é uma tela inicial do Excel, então você tem aqui bastante coisas, né? A proposta do Excel ela é bem diferente aqui em relação à proposta do Word, porque simplesmente você não está apenas digitando um texto. Você está colocando informações e essas informações serão de grande relevância para que você construa um formato de planilha. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, ó, colocar aqui um texto, né? Certo? Olha só, você vai digitar o conteúdo e esse conteúdo ele vai ser colocado dentro de um endereço de célula. Olha só, vou colocar aqui, por exemplo, nome, tá? Aqui vou colocar, sei lá, salário, tá? Apagar esse texto aqui, ó. Clica na célula delete, apagou o texto, nome e salário. E aqui então posso ir colocando, né, ó, clicando aqui eu consigo fazer o ajuste do tamanho da célula. Aqui também, ó, clico, seguro e arrasto, ele vai colocando ali a largura para mim da célula. E eu posso ir colocando valores aqui. Notem que a cada célula que eu venho navegando, aqui nesse canto, ele troca para mim, né, o endereço de célula. Por exemplo, C2, aqui D2, C3, D3. Né? Então aqui você tem uma série de ações que você pode ter com a planilha de dados, né, permitindo, né, que essa planilha ela seja editada e seja formatada de acordo com o que você precisar para o seu trabalho. Né? Ele permite a entrada de dados numéricos e dados do tipo caractere, né? E é justamente isso que nós vamos começar a trabalhar aqui nessa visão geral do Excel. Por exemplo, se eu clicar aqui na letra sozinho, ele vai selecionar para mim toda a coluna D até a última linha, né? Depois a gente vai ver como a gente acessa a última linha aqui. Mesma coisa aqui, se clicar aqui na linha 2, ele seleciona todas as colunas até a última coluna lá no lado direito, né? Então, se eu seleciono, seguro, clico e arrasto, eu tenho uma seleção de parte da planilha, como eu faço em qualquer outro aplicativo de edição de textos. Né? Eu posso pensar, por exemplo, no Word. Né? Eu vou selecionar aqui um texto no Word e formatar esse texto do jeito que eu quiser. Aqui, como eu posso fazer isso daqui? Ó, seleciono nome e salário, clico aqui em negrito. Olha só, ele vai deixar em negrito. Posso também mudar a cor. Posso colocar aqui um azul. Isso é normalmente tudo aquilo que você faz de recurso de formatação, de fonte, alinhamento e tal lá no Word, você praticamente consegue fazer o mesmo aqui, bem parecido em relação às fontes aqui dentro do Excel também. Vamos colocar aqui, por exemplo, um nome, colocar aqui Rogério, salário, colocar aqui 1.500. Veja que não está num formato ainda legal de salário, né? Vou colocar aqui Carlos, né? Salário 2.300. Vou colocar aqui também Robson, salário 3.100, tá? Olha só, simplesmente eu digitei, sem qualquer necessidade de formatação, né? Vamos ver agora o que o Excel ele permite, né, que a gente faça com isso daqui. Eu vou colocar aqui, ó, vou selecionar a coluna dos nomes, vou colocar
aqui em negrito, tá? Aqui eu vou escrever total, certo? Ele já aproveitou a formatação, Ctrl Z aqui eu volto, né? Mas aqui total, ele já aproveita, ele traz a mesma formatação de negrito para cá, né? Eu selecionei uma a mais. Se eu não quiser o negrito, só clicar aqui e tirar o negrito. Eu vou aqui mudar a cor, né? Vou colocar aqui em verde. E aqui eu quero fazer o total do somatório desses valores. Como que eu faço aqui? Olha, de forma bem simples, eu tenho como usar uma função ou tenho como usar uma fórmula. Existe uma diferença, a gente vai ver um pouquinho mais para frente a diferença entre fórmula e função. Mas o que eu quero fazer? Esse total é o total de salários desses três aqui. Como que eu faço esse somatório? Simples, eu vou dizer através do número, né, do endereço de células, aqui por exemplo, célula D3, célula D4 e célula D5. Eu quero dizer aqui, ó, essas três células eu quero somar e colocar o resultado dentro de D6. Então eu vou fazer isso, olha, eu vou iniciar uma fórmula matemática, sempre começando pelo sinal de igual. Seja uma função ou seja uma fórmula matemática, a gente tem que iniciar pelo sinal de igual. Então eu quero somar o quê? Eu vou digitar os valores aqui, ó, 1500. Não, eu vou digitar justamente o local onde esse 1500 se encontra. Onde que ele está? Na célula que corresponde ao caractere aqui, né, a letra D, seguindo essa linha aqui, número 3. Então, ó, igual a maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, tá? Ó, D3 mais. Agora, qual é a próxima célula? O que está em D4 mais D4 e a próxima, o que está em D5. Opa, faltou o sinalzinho de mais aqui. D5. Olha só, ele pintou aqui de cores diferentes todos os três valores que eu estou colocando de células, né, para realizar essa soma. Vou dar Enter aqui. Olha lá, então, ele trouxe para mim o somatório dos três salários, 6.900. Bom, só que esses números, eles não estão ainda de uma forma monetária, né? A gente pode melhorar um pouco isso daqui. Onde nós vamos mexer com isso daí? Dentro da formatação do conteúdo da célula, que é justamente aqui, olha. Ele tem esse grupo número, né? Que eu posso trabalhar com essas variações. Opa, coloquei porcentagem, não era? Eu posso clicar aqui, por exemplo, olha, R cifrão, português Brasil, inglês e euro, tá? São os mais aqui. Eu posso clicar em mais formatos contábeis, ele vai trazer outros formatos aqui que eu posso utilizar. Olha só quantos formatos que eu posso aplicar aqui na minha célula. Mas os mais comuns, né, você tem que considerar, é justamente o nosso real, o dólar e o euro, né? E aqui também o formato geral, eu posso deixar aqui no formato de moeda, o formato contábil, né? São formatos bem parecidos. Eu vou colocar aqui no formato moeda, né? E o formato moeda, ele está aqui para nós neste formato aqui português, né? Eu clicando ali, olha só, ele traz o R cifrão para cá e aqui ele separa os valores, né, deste formato aqui, certo? Olha só, o ponto aqui que separa a parte de milhar do número e a vírgula que separa as casas decimais. Posso formatar mais alguma coisa? Posso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, negrito e vou colocar um valor em verde também. Olha só. Posso selecionar toda a tabela e colocar aqui, por exemplo, olha só, em bordas, eu posso selecionar, olha só quantos formatos eu posso pôr. Eu vou colocar todas as bordas. Ele faz essa gradezinha aqui para mim, né? Posso vir aqui, colocar uma cor de preenchimento, né? Vou aproveitar que está escrito em azul ali, colocar um azulzinho mais claro, né? E aqui eu posso fazer, por exemplo, né, uma formatação. Vamos colocar aqui, olha só, numa cor, né, um pouquinho bem clara aqui para deixar só um destaque. E aqui por último, como está escrito em verde, eu venho aqui e uso uma formatação verdinha também aqui, clarinho. Olha só, dá uma outra cara para minha tabela, né? Uma outra cara para minha tabela.
Aqui eu posso colocar aqui, ó, nessa planilha, eu dou 2 cliques, tá vendo na parte inferior? Olha aqui, ó, né? 2 cliques aqui onde está escrito planilha 1. E eu posso escrever aqui salários. Olha que interessante, eu renomeei, né, a minha planilha. Aqui, no caso, eu tenho um arquivo, né, isso daqui é o meu arquivo XLSX. Vamos salvar aqui, ó, clico em salvar, mais opções de salvamento. Venho aqui em procurar, vou lá no local que eu sempre uso, este computador, Drive D, vou colocar aqui, olha, planilha salários, vou colocar aqui de outubro, tá? Planilha salários outubro. Vou clicar aqui Enter, olha só o nome aqui já mudou para mim, né? Então, os dados que estão aqui armazenados eu tenho dentro desta planilha chamada salários. Posso clicar aqui nesse mais? O que vai acontecer? Ele cria uma segunda planilha, tá? E aqui eu posso colocar outros nomes. Aqui vamos colocar, por exemplo, em vez de salários, vamos colocar aqui... vamos chamar de valores, tá? Salários e valores. Ah, eu consigo trazer algum conteúdo daqui para cá? Consigo sim. Vamos clicar aqui em salários. Eu vou selecionar toda essa planilha e o nosso bem conhecido Ctrl C. Olha só, ele cria esse tracejadinho aí animado, né? Envolvendo toda a planilha. Venho aqui para valores. Posso vir aqui na célula A1, Ctrl V, né? Olha só, por que ele criou isso? Vamos aumentar aqui o tamanho. Ficou apertado, né? O espaço da célula era pequeno para mostrar todo o número, então ele coloca esse aviso aí para gente que tem alguma coisa de errada lá. Então, olha só, eu trouxe uma planilha daqui, né? Desta planilha. Aqui, ó, se eu clicar e der um ESC aqui, ele desmarca a planilha para mim. E aqui em valores eu copiei a mesma planilha para cá, né? Então, são alguns truques aí que o Excel permite, né? Olha só como que ele faz aqui para mim. Posso aumentar essa célula aqui do nome também, né? E realizar várias operações aqui, né? Determinando algumas necessidades específicas que você vai ter quando estiver operando com o Excel. Tudo bem? Essa foi uma primeira parte aqui, então, dessa aula, onde nós vimos algumas formatações básicas, algumas ações básicas. Para a próxima, nós vamos ver, então, mais ferramentas de formatação e mais opções que nós vamos ter aqui com o Excel, tanto para cálculo de fórmulas e de funções também. Tudo bem? Vamos ficando por aqui e até a próxima.